Queridos irmãos, nós vamos nessa noite refletir no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 21. E vamos ler também o texto paralelo, Marcos 8, de 14 a 21. E também nós vamos ler o Mateus 16, de 5 a 12. Vamos ler esses dois textos. Os dois textos são paralelos, contam basicamente a mesma história, mas eu quero fazer questão de ler os dois em função da importância dele. Vamos começar com Marcos capítulo 8, de 14 a 21. O tema dessa noite é a respeito do fermento. Deixa separadinho aí, Marcos capítulo 8, de 14 a 21. Eu quero falar hoje a respeito do fermento. E fermento utilizado, para fazer massa de pão, para fazer o pão, para fazer bolo. Abraão está lá no campo missionário e ele faz pão dia sim, dia não. Então nós estamos passando bem, inclusive fazendo ali para os vizinhos alguns pães. E a gente passa no mercadinho e ele compra a farinha. E esses dias eu fui comprar com ele e peguei um pacote para ajudar ele na compra. Ele disse: não, pastor, essa farinha já tem fermento, eu quero o fermento separado, porque tem que saber a quantidade certa de fermento. Eu trabalhei numa empresa, isso há muitos anos atrás, como vigilante numa empresa chamada Fleshman Royal. Eu acho que ainda existe essa marca, Fleshman Royal. No Paraná era uma marca de fermento muito famosa, não sei se ainda existe. Existem diversos tipos de fermento, então nessa noite eu quero trabalhar a respeito desse tema, cuidado com o fermento. Quando você vai a uma panificadora, vai comprar seus pães, você prefere comprar os pães maiores ou menores? Como é que é? Quando você olha lá, você quer quando você vai se servir, você pega aquele pãozinho miudinho ou você pega o graúdo? Graúdo, né? Quanto maior, melhor. É essa a impressão que a gente tem. Aquele pão bonito, aquele pão de milho bonito, graúdo. Mas você sabe que o pão ele é vendido por quilo. Então existe uma medida de uma gramatura padrão para pão. Ele pode ser enorme, mas ele vai ter a mesma gramatura. O fermento, ele eleva o volume da massa, mas não altera o produto, ou seja, o peso do produto. Ele altera apenas o aspecto. Ele fica grande, mas ele não ganha peso, não tem como. Não ganha substância. O peso é o mesmo, mas a massa é enorme, Então a gente tem aquela falsa sensação de que quanto maior, melhor. Mas a verdade é que quanto maior, mais fermentação tem, mais produto tem. É claro que o fermento, você pode dizer, não, o fermento é natural. E sim, existem fermentos naturais. Falando em pão, o pão italiano, o modelo do pão italiano, ele tem a fermentação natural, mas também fermenta. A fermentação dele é menor, ele é mais compacto. Dá a sensação que ele está, eu não sei como é que fala aqui na Bahia, quando o pão não cresce, como é que chama aqui? Lá no Paraná, quando a massa não expande, quando o fermento não faz efeito, a gente diz que ele está embatumado. Olha que nome engraçado. O pão está embatumado, ou seja, o pão não cresceu, ele ficou ali daquela ideia. A função do fermento, irmãos, presta atenção aqui comigo, a função do fermento, da levedura, é que o fermento ele ataca os açúcares, da massa, transformando então em dióxido de carbono, que nós chamamos de CO2. A função do fermento é justamente isso. Durante o descanso da massa, ele faz com que dobre de tamanho. Tem que tomar cuidado, porque a depender do tempo que você deixa descansando essa massa, ele vai derramar pela forma. Sei disso que minha mãe fazia, e tinha um tempo específico para você sovar essa massa, colocar ela descansando, você corta ela de novo, coloca nas bandejinhas ou nas formas. Se você deixar tempo demais, ela vai transbordar de tanto que cresce. Então tem que ter um tempo certo. Ou seja, o fermento tem então vamos dizer assim, a missão de fermentar, de transformar, de alterar justamente a aparência. Você, quando coloca o fermento na massa, ele aparenta ser maior, melhor e mais gostoso. Mas isso não é verdade. Nem todo pão crescido tem essa função. Os panificadores trabalham com o fermento para deixar ele mais valioso, mais palpável aos nossos
óleos. E no tempo de Jesus, como era o fermento? Jesus, toda vez que fala de fermento, não apenas Jesus, mas Paulo e todos que falam do fermento, vão colocar o fermento aí como uma representação de coisa má, de coisa impura, de inaceitável, né? Paulo vai se referir a ele como falsa doutrina, como contaminação. E é exatamente sobre isso. Jesus, então, nesse texto que nós vamos ler, vai advertir a respeito do fermento. Vamos ler então a partir do verso 14, que diz assim: os discípulos haviam esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Verso 5, advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque nós não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês colheram? 7, responderam. E eles lhe disse, vocês ainda não entendem. Eu quero dizer aos irmãos que nessa passagem eu acho que é uma das passagens que Jesus pegou mais severamente, ele deu um puxão de orelha, mas daquele, acho que foi o maior até então. Sempre Jesus diz, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Olha, não tenham medo. Mas dessa vez, Jesus aqui pegou pesado com seus discípulos. Por que justifica Jesus então pegar tão pesado? Vocês não compreendem, vocês não percebem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não lembram quando multipliquei 5 pães para 5.000? E ele ainda faz pergunta, quantos cestos sobraram? Respondeu eles, 12. Vocês não lembram que eu transformei 7 pães? Quantos cestos cheios não sobraram? 7. Mas vocês ainda não entendem. Então, quando você olha esse texto, você fala, poxa, mas Jesus aqui estava bem bravo. E Jesus aqui fez uma repreenda muito pesada. O que justifica isso? Acontece que se você ler a partir do verso 14, como nós lemos agora, você vai ver que os discípulos, então, haviam esquecido de levar o pão. De que pão eles haviam esquecido? Da multiplicação. Jesus disse, olha, eu multipliquei pães 2 vezes. A primeira vez, 5 pães e peixinhos. E sobrou 12 cestos. Depois eu multipliquei mais 7 pães. Sobrou quanto? Jesus então está se referindo desses pães, os pães da multiplicação. Então a gente vai ter que olhar, irmãos, voltar um pouquinho no capítulo 8, a partir do verso 1. Naquele dia, outra vez, reuniu-se grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhe disse, tenho compaixão da multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde? Responderam, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E Jesus pergunta no verso 5, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Então ele ordenou à multidão que se sentasse no chão, e depois que tomasse os 7 pães, tendo dado graças, partiu e entregou aos seus discípulos para que servisse a multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Ou seja, Jesus está lembrando, eu fiz a multiplicação e sobrou. Só que os discípulos, quando entraram no barco,
por algum motivo, deixaram cestos. Então o verso 14 começa: os discípulos haviam esquecido de levar o pão. Que pão? O pão que sobrou. Sobrou tanto na primeira como na segunda. Esqueceram de levar. Acontece que entre distribuição dos pães e entrarem no barco, nós temos aqui o verso 11, olha só a Bíblia. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou dele, voltou para o barco e foi para outro lado. Então, no capítulo 8, verso 1 até o verso 10, nós temos a multiplicação de peixes. Sobrou quantos cestos? Sobrou ali 7 cestos e de pães. E Jesus, então, quando estava indo para o barco, entre a multiplicação, os fariseus pediram um sinal. Isso nós estamos lendo Marcos. É importante que agora a gente vá lá para Mateus, capítulo 16, e nós vamos fazer a mesma leitura dessa passagem. Mateus 16, de 5 a 12. Mateus 16, de 5 a 12. De 5 a 12, diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Verso 6, disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja que lá em Marcos ele diz dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Aqui ele não usa a palavra Herodes, mas usa a palavra saduceus. Daqui a pouquinho nós vamos saber por quê. Verso 7, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000? E quantos vocês recolheram? Nem de 7 pães para 4.000? E quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui no verso 12, diz assim: então entenderam que não estava falando ou não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas sim com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então aqui nós temos um texto que dá maior clareza. Lá Jesus puxa a orelha deles e diz: vocês não entendem. Mas aqui no verso 12, então eles entenderam que não era simplesmente com relação ao fermento do pão, porque o judeu não poderia comer pão fermentado. Então os discípulos estavam pensando: será que dado o momento a gente comeu um pão que tinha fermento? Mas não era disso. Eles compreenderam aqui que era em relação ao ensino. Então nós vamos ter que saber o que ensinava os saduceus e os fariseus, para que a gente veja qual é o cuidado que Jesus teve com eles. Mas eu também quero ler, irmãos, a questão dos fariseus e saduceus, que está no capítulo 16, já que você está aberto no capítulo 16, nós vamos ao verso 1 do capítulo 16. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O sinal de Jonas todo mundo sabe qual é: 3 dias na baleia.
Jonas ficou 3 dias na baleia e Jesus ficou 3 dias na sepultura. Basicamente isso que ele está dizendo. Então eu queria trabalhar com vocês. Vamos fazer aqui um panorama um resumo muito rápido desses dois grupos, seja dos fariseus, seja dos saduceus, e também vamos entrar um pouco os herodianos, o grupo de Herodes. Tanto o grupo dos fariseus e saduceus, eles eram grupos, ou então um grupo político e religioso. A política se misturava com a religião. No Novo Testamento, os fariseus não defendem apenas o ponto de vista religioso. Vou repetir, eles não defendiam tão somente o ponto religioso, eles defendiam também, e eles pretendiam e queriam influenciar os líderes do governo e incitando o povo a realizar sua agenda. O que eles queriam, na verdade, era simplesmente interferir no governo. Os fariseus não queriam fazer parte do governo, mas eles queriam influenciar o poder político. O poder político deles, na verdade, não vinha porque eles tinham cargos políticos, mas porque eles faziam, então, a interferência, a influência com essas autoridades, né? Eles deram, na maioria, os fariseus, eles eram copistas, né? Eles não eram sacerdotes, diferente, que eu vou comentar agora, vamos dizer assim, dos demais grupos que tinham influências, né, os nazarenos. Os saduceus, por sua vez, os saduceus eram pessoas bem abastadas, ricas e que tinham autoposições no governo. Já os fariseus, não. E quando eu digo governo, claro, religioso, e não um governo político, porque o governo político era de Roma. Então, um judeu jamais teria uma posição dentro do governo romano. Mas os saduceus, eles tinham, então, uma boa posição econômica e ele ocupava. Tanto é que eles eram os primeiros ali a ser os sacerdotes, né? Eles ocupavam ali 70% da bancada do sinédrio. Então eles tinham poder político religioso. Os fariseus não. Os fariseus eram copistas. Enquanto que os fariseus, eles influenciavam a massa, os comerciantes, o do povo. Você lembra que na crucificação de Jesus, foram eles, os fariseus, que começaram a dizer, crucifica, crucifica, e o povo, claro, foi com eles. Os saduceus não. Os saduceus eram a elite religiosa, eles não se misturavam com o povão. E é interessante que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por quê? Porque os fariseus andavam bem bonitões, bem arrumados, mas por dentro era só coisa que não prestava. Tá? Jesus chamou eles de sepulcro caiado e acabou até dizendo, olha, vocês são cegos conduzindo cegos. Os fariseus, eles davam uma importância exagerada à questão das leis sabáticas. Né? Eles diziam, olha, nós somos o representante daqueles que trouxeram a lei. Eles honravam, irmãos, muito a tradição oral. É interessante, veja se tem alguma denominação que vocês conhecem que eles enfatizam a questão da tradição oral. Claro que eles tinham as escrituras, mas eles diziam, olha, a nossa tradição oral, ela veio, se for para recuar, desde a época de Esdras, desde a época dos profetas, dos anciãos. A nossa lei oral, ela veio desde a época de Josué. E, finalmente, a nossa lei oral, ela veio desde o tempo de Moisés. Portanto, nós somos representantes de Moisés. Então, eles não se importavam ou eles igualavam a tradição oral com a tradição escrita. Quem é que faz isso hoje? Os católicos. Os católicos têm a Bíblia, mas a tradição, ela está em pé de igualdade, ela é igualzinha. O que pesa mais? Os dois são iguais para eles. A tradição é igual à escritura. Para nós, os evangélicos, ou nós, os protestantes, ou nós, vamos dizer assim, para nós, somente a Bíblia. Não tem nada além da Bíblia. Então, os fariseus, existem fariseus, então, se olhar para essa linha até hoje, eles observavam e eram rígidos. Qual é a principal característica dos fariseus? Eles, então, diziam,
Boa parte do que nós falamos está na lei, mas boa parte está na tradição oral. Não tem como comprovar. E eles colocavam sobre o povo leis e normas e mandamentos que nem eles cumpriam, mas eles colocavam. E ninguém podia dizer nada, porque eles diziam, era lei oral, é uma tradição. Tá? E eles então tinham isso com eles, eram extremamente estritos e eles enfatizavam ao máximo a importância tanto do dízimo como também, lembra que eles davam o dízimo correto da hortelã, do cominho, do coentro, mas negligenciavam outras coisas. Ele era um grupo muito radical. Nos dias de hoje você vê crente assim, crente fariseu, que dá muita ênfase, quem sabe a roupa, dá muita ênfase a tantas outras coisas, mas não faz o básico, que é ter amor, carinho, piedade, misericórdia, né? A questão do perdão, do amor, não, mas a lei, é isso. Então, o sujeito pecou, não pode nem entrar na igreja mais, porque pecador. Aí é que tem que entrar, porque o pecador precisa de cura. Então, há denominações, e dentro, inclusive, de nós, os batistas, há pessoas que gostam da rigidez do negócio. Está errado, é o que está escrito. Sim, mas e o amor? Né? O próprio Jesus diz, eu não quero sacrifício. Se você soubesse que eu não quero sacrifício, o que eu quero é obediência, né? Então os fariseus tinham essas características, influenciavam o povo. E os saduceus? Os saduceus, eles não tinham, eles eram mais liberais nesse aspecto. Eu queria trabalhar com vocês a questão da doutrina deles, né? Enquanto que os fariseus, eles acreditavam vida após a morte, ou seja, uma vida eterna, eles acreditavam, vamos dizer assim, no poder de Deus, eles lembravam muito a gente. Já os saduceus não, eles negavam completamente, morreu, acabou, não tem vida eterna, não tem espírito, não tem demônio, eles negavam a ressurreição, eles eram tão autossuficientes a ponto de negar o envolvimento de Deus no dia a dia. Toda vez que a gente dá uma coisa errada, a gente diz, Deus sabe todas as coisas, não é assim que a gente fala? Sei lá, aconteceu um acidente e você não foi envolvido, você foi livrado, você fala assim, obrigado pelo livramento. Um saduceu dizendo, Deus não tem nada a ver com isso. Isso aqui aconteceu porque tinha acontecido, ou não aconteceu porque não era para acontecer. Os saduceus eram desse jeito. Eles negavam qualquer possibilidade de vida depois. Eles não criam nisso, eles achavam simplesmente que morreu. Eles não acreditavam no mundo espiritual. Os saduceus, irmãos, estavam muito mais, embora fosse ali o sumo sacerdote, viu? Era dos saduceus que saíam os sacerdotes e os sumos sacerdotes, enquanto que dos fariseus saíam os escribas, os que copiavam a lei, por isso que eles eram tão apegados na lei. Os saduceus, embora fosse sumo sacerdote, eles tinham uma ligação mais política, eles estavam uma camada no extrato social acima dos fariseus. Os fariseus eram com o povão, influenciavam a massa. Os saduceus influenciavam o governo romano, eles estavam mais querendo mais o equilíbrio político. Eles se envolviam muito mais com a política que com a religião. Não tem pessoas como hoje? Não tem gente, não tem crente, não tem pastores que se envolvem com muito mais política com as coisas de Deus? Então nós temos hoje pessoas assim, pessoas que estão muito mais preocupadas com a letra, o que está escrito. Eu não estou dizendo que não tem que cumprir, eu estou dizendo que tem que ter amor também, tem que ter um equilíbrio. Então nós ainda hoje temos fariseus, é o que está escrito. E às vezes ele não quer nem saber se é isso, é a interpretação, se não é, é o que ele entende e é a letra fria. Então eu acho que precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque senão nós nos tornamos também igual os fariseus. E inventamos coisas. Tem gente que cobra dos demais crentes coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que é para fazer, mas ele acha que tem que fazer. Começa a dizer que isso é do diabo, e aquilo é do diabo. O diabo não tem nada, é um pobre coitado. Mas tem gente que diz, olha, não pode até tocar nenhum instrumento de percussão que é do diabo. E por acaso o diabo registrou lá o atabaque? O atabaque fala? Não, claro que não. Mas tem gente que acha
Então nós temos nos dias de hoje fariseus e nós temos também os saduceus, autossuficientes e que dizem, olha, o Senhor não tem nada a ver comigo. Nos dias de hoje nós temos pessoas assim também. Os dois partidos políticos, os dois grupos tinham como base a influência. Irmãos, nos dias de hoje nós continuamos ainda no meio da igreja. No meio da igreja nós temos grupos que se formam e que procuram ou que tentam influenciar outras pessoas. No meio das igrejas, no meio das denominações é assim. Eu não estou nem me referindo ao mundo aí fora, né? Mas dentro das igrejas você percebe grupos que vão se aglutinando e formando ideias nas igrejas. Eu estou falando das igrejas no modo geral, no meio da cristandade. Fato é que nós nos dividimos por denominações. Esse é um fato. Os presbiterianos, os assembleanos, os batistas do sétimo dia, os batistas. E aí, só de assembleia e de batistas há uma grande variação. O que é isso? É um aglutinamento, ou seja, a gente se autodenomina, eu sou desse grupo, quando na verdade, para Deus, isso aqui é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Nós nos reunimos por um concordar com o outro. Nós falamos isso no domingo passado na IBD, né? Então nós temos aqui algumas leis de homens e que nós temos que obedecer. Por quê? Porque nós temos um documento dizendo que é assim. Mas se a gente for pensar bem, para Deus, o que Ele quer de nós é misericórdia, o que Ele quer de nós é piedade, o que Ele quer de nós é obediência à sua palavra. E a gente inventa de um monte de coisa por aí, é isso? Os saduceus, então, estavam mais preocupados com a política que com a religião. Eles não se importavam com Jesus. Você sabia que Jesus, logo no princípio, nem os fariseus, nem os judeus, eles começaram a notar que Jesus começou a juntar a multidão. Isso começou a ligar o radar deles. A ponto dos fariseus dizer, vem cá, por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Opa, a nossa lei diz que tem que lavar, a lei cerimonial, mas os seus discípulos não fazem isso. Então Jesus começou a chamar a atenção. Eram grupos diferentes. Um era um grupo que influenciava a massa, saduceus influenciavam o governo e tentavam agradar o governo romano. Dado o momento, os dois grupos se juntaram. Com que propósito? Matar Jesus. Acontece que no texto de Marcos vai falar, cuidado com o fermento dos saduceus, ou dos fariseus, e do fermento de Herodes. Por que Herodes entrou aqui? Herodes era o partido político também. Era os judeus que acabavam, vamos dizer assim, legislando, acabavam gostando da lei do governo. Então, quando Marcos diz, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, ele quer dizer com os saduceus, porque era o grupo dos saduceus que tentavam agradar o governo romano para manter suas posições. Eles não queriam revolta. Quando o povo dizia, não, vamos se libertar de Roma, os saduceus diziam, não, gente, calma lá, não vão bagunçar, não. E se bagunçar, eles mesmos saíram do poder. Então era o grupo que queria acalmar, enquanto que os fariseus movimentavam o povo. Na crucificação de Jesus, esses dois grupos se juntaram de frente a Pilatos e desafiaram Pilatos, se você não crucificar ele, você não é amigo do imperador. Os dois grupos falaram isso. Os dois grupos que eram praticamente rivais se juntaram. Na política não é assim, irmãos. Você não vê político falando mal do outro? Quando chega na eleição, são aliados. Nós estamos vendo isso com o vice-presidente, que era inimigo do atual presidente, e agora é o vice do homem. Vai entender? É política, gente. O povo na roça, que não tem entendimento, nesses interiores do nosso Brasil, brigam, famílias se separam por causa de política. Sabe o que acontece na eleição? Eles se juntam e as famílias ficam brigadas. Tem gente que briga por causa disso. Não entenderam nada que é o jogo político. Muito bem, irmãos. Seguindo um pouco mais ao nosso texto, quando a gente olha, então, os discípulos, irmãos,
que entraram, os discípulos que viram a multiplicação, que juntaram os cestos, e esses discípulos, irmãos, eles notaram e eles acompanharam essa conversa que Jesus teve com os fariseus e saduceus. Os saduceus, quando perguntam para Jesus, mostra um sinal. O que eles queriam? Será que eles queriam, de fato, que Jesus mostrasse um sinal para que eles acreditassem e se convertessem? Não. Eles queriam testar Jesus. Eles queriam fazer com que Jesus se expusesse. E Jesus, sabendo disso, diz: não vou mostrar sinal nenhum. Um povo que é contrário, um povo que só quer justamente me prejudicar. Vocês sabem interpretar os sinais do céu, mas vocês não entendem? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. E entrou no barco. Os discípulos deveriam ter percebido a cilada que Jesus conseguiu sair. Jesus conseguiu se sair dos judeus, dos fariseus e dos saduceus, mas eles não perceberam. A preocupação deles, irmãos, era ter juntado aquele cesto. Quando eles entraram no barco e Jesus falou do fermento, eles associaram fermento ao pão. Esquecemos os pães. E agora? E a gente vai fazer uma travessia de mais ou menos 12 quilômetros. Lembra que domingo eu falei desse lago da Galileia, que tem mais ou menos 12 quilômetros? E eles pensaram: a gente vai fazer uma travessia agora, sei lá, de 1 hora, 2 horas, e só tem um pão. E lá sobrou tantos e a gente não trouxe. E Jesus percebe essa inquietação deles. Jesus então diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com o ensinamento. Um é rijo demais, sem amor. Um chega a inventar coisa, tradição. Nós vemos hoje, irmãos, e eu aqui não estou apenas falando mal de denominação nenhuma, eu estou só constatando o que nós sabemos. Existem denominações que as mulheres não podem se depilar. Existem denominações que as mulheres não podem cortar o cabelo. Existem denominações que os homens não podem colocar bermuda. Existem denominações que não podem usar barba. Aonde que está isso no Novo Testamento? Aonde que isso? Ah, pastor, mas no deserto, Moisés, na lei de... Sim, vamos então contextualizar. Pastor, então, quando o senhor está dizendo vamos contextualizar, o senhor está dando desculpa? Não, eu estou dizendo que nós estamos na era da graça. Eu estou dizendo que no momento de deserto, as leis que foram criadas, leis inclusive da higiene pessoal, a mulher vestia um tipo de roupa, uma roupa, aí o homem vestia outra. Fique você, minha irmã, 5 dias sem tomar banho, e aí o homem 5 dias, agora troquem de roupa. Não está vendo que isso não vai dar certo? Então a questão dos animais, do sangue, uma série de leis era preservar a própria saúde. No Novo Testamento, Jesus cumpriu isso aqui. Mas Jesus usava barba, não usava? Todo judeu não usava barba? Sim ou não? Sim. Inclusive até hoje não se corta a barba. Então como é que algumas denominações dizem que o homem não pode usar barba? Como isso? Ah, porque lá no Antigo Testamento diz que as mulheres não podem se adornar. Paulo também diz, olha, não fiquem... Ok, mas não pode usar um brinquinho? Então nós pegamos, como os fariseus fazem, a gente pega um texto e a gente interpreta do nosso jeito e a gente cria uma lei. Eu estou dizendo o seguinte: se você faz parte de uma igreja, né? Você que está me assistindo, você que faz parte de uma igreja, e na sua igreja existe uma regra editada e você assina e concorda, cumpra. Cumpra. Você não está lá? Cumpra. Mas você tem que cumprir sabendo, isso aqui é lei de homem, não é lei de Deus. Então o que os fariseus faziam? Eles pegavam uma verdade e colocavam um fermento, e aquela verdade ficava transformada, aumentada. Então Jesus está dizendo, cuidado com os ensinamentos, veja se está aqui, ó. Se não está aqui, cuidado que tem gente influenciando, aumentando. Tem gente que deixa até aquele pão mais bonito, né? Tem muita teologia por aí que é bonita. É bonita. Boa de falar. Todo mundo gosta. Mas não é verdade. Tem muita teologia bonita aí, irmãos. Boa de falar. Teologia de autoajuda. É muito legal ouvir.
Você até acredita, você fica, poxa, mas não é verdade. Não é verdade. Irmãos, Lucas capítulo 12, não precisa abrir não, Jesus vai falar a mesma coisa. Nesse meio tempo, tendo juntado a multidão, milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a quem? Aos seus discípulos, dizendo: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Um monte de gente juntou, a ponto de um tá pisando no outro. E Jesus falou primeiro aos seus discípulos. Por quê? Porque ele está instruindo nós. Essa instrução é para nós, os crentes. Cuidado com o fermento dos saduceus. Cuidado com os ensinamentos que nós temos por aí. Porque é hipocrisia. Todo mundo sabe o que é hipocrisia? O que é alguém hipócrita? A palavra hipócrita, eu vou dar uma luz para vocês. Tem a ver com teatro. Tem a ver com ator. O que é um ator? O ator, ele interpreta um papel que, na verdade, é só um papel. Um ator, ele pode fazer um papel de um tirano, de alguém engraçado, de uma vítima. Depende do papel que ele vai interpretar. Então, hipócrita é alguém que finge ter um comportamento correto, virtuoso, socialmente aceito, mas é alguém que oculta a realidade por trás de uma máscara de aparência. O sujeito que é hipócrita é aquele que é socialmente aceito. É um bom crente. Vem para a igreja todo domingo, bem arrumadinho, dá paz do Senhor para todo mundo, contribui, está sempre sorrindo, mas ninguém sabe dos podres dele. Vai perguntar para a esposa, vai perguntar para o SPC e Serasa, vai perguntar para os vizinhos, vai perguntar para os filhos, vai perguntar para um ambiente de trabalho, vai perguntar onde ele já morou, vai perguntar para os seus parentes como é esse cara. Quem vê nem imagina, é um hipócrita. Por isso que Jesus, lá no capítulo 12, ele vai dizer no verso 2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. O oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado no telhado. Esse é um alerta. Diante de Deus nada pode ser escondido. E mais do que isso, Deus está dizendo aqui que tudo que nós estamos falando em oculto vai ser mostrado à luz do dia. Um dia a máscara cai. Não adianta você enganar a igreja, o marido, esposa, filhos, enfim, não adianta você ser aquilo que um dia vão descobrir e vai ser feio. Vão descobrir. O marido que trai, a esposa que engana, o filho que mente, o funcionário que engana, um dia vai aparecer. E eu não estou falando lá naquele grande dia, porque lá será revelado completamente tudo. Eu estou dizendo aqui. Um dia a casa cai, um dia a máscara cai. Jesus está advertindo, cuidado com a influência. Irmãos, a igreja sofre a influência, seja dos grupos de dentro da igreja, dos fariseus, dos saduceus e também dos grupos herodianos. A bancada evangélica é um bom exemplo da bancada herodiana. E há quem diga, pastor Marcos, mas nós temos que ter representante no Congresso. Quem disse isso que nós temos? Então eu preciso de um deputado, eu preciso de um governador, eu preciso de um presidente crente para me defender? Eu confio em quem mesmo? Eu confio em quem? É no senador que eu tenho que confiar? Aí quando ele vai votar, ele vota junto com o partido. E aí faz as vergonhas que nós estamos vendo por aí. Vergonha que nós estamos vendo, envolvido em tantas coisas. Não, irmãos. Pastor, mas nós temos que ter representante do povo, senão a perseguição vem. Que venha a perseguição. Eu tenho quem me defenda. Eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que tem nos defendido. Alguns confiam em carro, em cavaleiros. Nós confiamos em quem? Deus.
Se eu depender de governador, de deputado, de vereador, de prefeito para me defender, eu estou perdido. Eu tenho que cobrar deles. Eles que não façam. Cobrar. Mas não me aliar. Jesus está dizendo, vocês estão discutindo sobre pães, gente. Vocês não viram que pão não vai faltar para vocês? Vocês estão discutindo que não vai ter pão, vocês estão com medo que não vai ter o que comer, o que fazer. Vocês não viram o que eu sou capaz de fazer? Vocês não viram que eu multipliquei para 5.000, para 4.000? Vocês estão com medo de faltar pão? Hoje o Senhor está dizendo, você está com medo do quê? O que vai te faltar? E eu não sou poderoso? E eu não fiz durante 40 anos no deserto? E eu não estou fazendo, e eu não estou sustentando? Não sou eu que faço todas as coisas? E a gente fica se preocupando com pão. Sabe o que isso significa? Nós estamos nos preocupando com picuinhas. Irmãos, Paulo vai escrever aos Efésios, lá no capítulo 6, no verso 12, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Eugenilda, ela não é. Viu, Dilza? Não é contra as pessoas que nós temos que combater. Não, são as pessoas. E sim, contra os príncipes das potestades do mundo, das trevas. Nós combatemos um mundo espiritual. E nós perdemos tempo combatendo pessoas, combatendo ideias. Nós nos preocupamos com as picuinhas do dia a dia. Picuinhas. Jesus puxa a orelha deles, vem cá, vocês têm olhos e vocês não estão vendo? Gente, vocês não estão vendo que não é isso. O inimigo traz para nós distrações. É uma dorzinha aqui, é uma discussão com a família ali, é um probleminha com o filho aqui. Ele começa a plantar distrações para que a gente perca o foco. A gente fica olhando assim, ó. A gente fica, como é que fala o ditado? Correndo atrás do próprio rabo, ó. Perdendo tempo enquanto o inimigo está se armando. A mídia nos distrai, tudo distrai. Jesus disse para aqueles discípulos, não é possível, se estão discutindo de pão, seus corações estão endurecidos. Jeremias vai dizer isso lá no capítulo 5, verso 22. Pois agora atentai para essas palavras, ó povo insensato, tolo. Sim, vós que tendo olhos, mas não querem enxergar, têm ouvidos, mas se negam a ouvir. Ouçam o que o Senhor tem para dizer para vocês nessa noite. Ele diz, eu sou o Senhor, é eu que te sustento, é eu que te alimento, é eu que eu sei o dia que vou recolher você, é eu, diz o Senhor. Vamos discutir com pão, esqueça o pão. O que haveremos de comer? O que haveremos de beber? O que haveremos de vestir? Nosso Pai não sabe as nossas necessidades? Irmãos, vamos parar de perder tempo. Vamos glorificar o Senhor. A nossa luta, irmãos, é contra a potestade, os príncipes desse mundo das trevas. A gente perde tempo, a gente se aborrece com pessoas, a gente perde literalmente, às vezes, a graça. Nós deixamos de ir para a igreja, nós nos chateamos com pessoas e nós deixamos de adorar a Deus que fulano... Perdendo tempo. Tem olhos, mas vocês não estão enxergando o que é importante. Vocês não estão ouvindo o que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor está chegando, irmãos. O nosso inimigo está sempre apresentando distrações, sempre, as picuinhas da vida. E ele coloca, irmãos, fermentos. Você sabe que o inimigo não precisa nem combater nós frente a frente. Basta colocar um pouco de fermento dentro das igrejas. Um pouquinho só, assim, uma pitadinha. De nada. Basta ele desviar pastores. Basta ele colocar pitadinhas e formar grupinhos dentro da igreja. Basta ele enviar um perturbador de Israel dentro da igreja. Basta um perturbador de Israel para levedar toda a massa. Basta um burburinho nos corredores. Basta uma conversa torta aqui. Pronto, acabou. Ele não precisa fazer grandes coisas para destruir o povo de Deus. Basta ele colocar um pouquinho de inveja.
Ah, só um pouquinho, não é muito. Um irmão machucado com o outro, que coisa boa. Um irmão que peca e não confessa pecado. Um pouquinho só. Um pouquinho, Senhor, só um pouquinho. Pronto. Ele nem precisa ficar lá, ele coloca o fermento e vira as costas. Por si só, amassa. E aí, se não tiver a direção de Deus, se não tiver uma liderança forte, ó, corta, pare, cessa, chega. Ah, se não tiver isso, a massa continua crescendo. Por isso, irmãos, vamos ficar atentos. O nosso Deus está às portas. Vamos deixar de se preocupar com as picuinhas. Vamos tirar todo o fermento. Às vezes, irmãos, nós perdemos tempo. Eu queria finalizar, estou finalizando já. Anda com a sua Bíblia lá para Gálatas 5. Eu vou finalizar. Gálatas 5, irmãos. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Gálatas 5, de 1 a 9. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por quê? Porque Deus nos chamou para a liberdade. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir a lei. Paulo está dizendo, olha, Cristo morreu por vocês para que vocês tenham liberdade. Mas se vocês se submeterem de novo à lei, o homem que se submete a se circuncidar, ou seja, no Antigo Testamento, então vocês agora estão obrigados a cumprir toda a lei. De novo declaram, se o homem se deixa circuncidar, aquele está obrigado a cumprir toda a lei. Verso 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, ele está falando então dos fariseus, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, não pela dureza, não pela rigidez. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo está dizendo, vocês estavam tão bem, vocês receberam o evangelho, vocês estavam confiantes, quem é que está impedindo que vocês deixam de correr, deixam de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa, disse Paulo. Os discípulos, então, foram questionados por Jesus. Eu já fiz milagres, enquanto que os fariseus e saduceus pedem um sinal para mim, para vocês eu fiz na frente de vocês. Vocês estavam lá quando eu multipliquei. Por que vocês duvidam? Por que vocês querem voltar à lei? Por que vocês não confiam? Homens de pequena fé. Será que vocês ainda não entendem? Disse Jesus. E nós, irmãos, nessa quarta-feira, nós que estamos aqui presencialmente, você que está assistindo e está participando, você entende o plano de Deus na sua vida? Você entende o seu chamado? Ou você ainda está discutindo com coisas pequenas? Você se deixa bater por discussões familiares? Você se deixa bater por coisas miúdas e você não entende o plano de Deus? Você não percebe que o inimigo está fazendo a gente perder tempo com coisas miúdas enquanto a gente está preocupado, está chateado, está com o coração partido? Você não adora a Deus. É tudo que o nosso inimigo quer, que você não adore ao nosso Senhor. Não adore. Fique com o coração constrangido. Fica com a consciência pesada. Porque
Adore ao Senhor. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Adore ao Senhor, não importa como. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, sirva ao Senhor. As coisas dessa terra vai ficar tudo. Das preocupações ao ouro e à prata. Mas nós subiremos. Ou você é como os saduceus que acha que morreu, acabou. Você acha como os saduceus que não tem esperança de vida eterna? Não, irmãos. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para mim e para salvar cada um de vocês. Eu creio nesse Deus. Eu tenho esperança. Nós temos esperança de uma vida eterna. As preocupações dessa terra vai ficar nessa terra. E vai ficar de tal maneira que você não vai poder fazer nada, nem a roupa que você vai ser sepultado, a menos que você escreva. Não sabe nem aonde, em que buraco vão enfiar. Isso se não te queimarem. No meu caso, eu vou querer. As preocupações ficam no exato momento em que sua mente e seu coração cessam. E aí nós teremos um encontro. Ali acabou as dores, irmãos. Não vamos nos preocupar com as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra pertencem a essa terra. Nós não somos dessa terra. Você não pertence a esse lugar. Nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos caminhando para a nossa terra, para a nossa pátria de verdade. Não perca tempo. Não perca tempo. Irmãs e irmãos dessa noite, olhe para a cruz de Jesus e diga: Senhor, eu vou te adorar, não importa as circunstâncias, porque é tão bonito cantar isso. A gente canta, não importa as circunstâncias. Não vai, não. Você está preocupado com o pão. Está preocupado com as coisas daqui e agora. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Quero que você entregue as suas preocupações. Eu não estou dizendo que você não vai pagar suas contas, não. Vai ter que trabalhar, tem que pagar, tem que fazer. Enquanto está aqui, tem que viver. Mas o nosso coração, como diz a palavra de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Essas coisas, as demais coisas, o que haveremos de fazer, comer, beber, vestir, o Senhor vai providenciar. É pão que tu tem medo que falte? Pai, não é fácil levar esse puxão da orelha. Senhor Jesus pegou pesado com os discípulos, dizendo a eles: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não entendem. Vocês estão com o coração duro. Senhor, nessa noite quebra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor. Permita que nós possamos ouvir o seu chamado, a sua palavra. Não deixe que Satanás use fariseus, saduceus ou herodianos, qualquer outro grupo, para nos influenciar e nos distrair. Não permita, Senhor, que nem um pouco de fermento seja colocado na massa. Ah, Deus, purifica, tira de nós todo o fermento antigo, tudo, Senhor, que leveda, tudo que azeda, tudo que estraga, tudo que é impuro, tudo que o Senhor não gosta, Senhor. O Senhor tem liberdade, olha para os nossos corações, arranca, Senhor, definitivamente tudo que te desagrada. Permita, Senhor, que nós olhamos apenas para o Senhor. Assim as dores diminuem, as mágoas diminuem, a nossa carga fica mais leve. Oh Deus, não permita que a gente perca tempo e que o diabo, Senhor, inimigo das nossas vidas, coloque, plante distrações em nós, coloque qualquer sentimento para que a gente deixe de vir congregar, deixe de vir para a igreja, deixe de ouvir a sua palavra. Senhor, tira de nós as preocupações que nós mesmos não podemos fazer nada. A sua palavra diz: o homem não pode fazer nada. Ah, Deus, olha para nós, Senhor. Às vezes nós nos perdemos no caminho. Às vezes nós estamos vendo os milagres, mas não enxergamos. Nós estamos ouvindo, Senhor, de domingo a domingo, o Senhor usando aqui, Senhor, esse microfone para falar com o seu povo. Senhor, abra o nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor, então, abra nossos ouvidos, nossos olhos, quebre o nosso coração duro e nos dê, Senhor, uma semana debaixo da sua poderosa proteção. Nos leve em
em paz para nossas casas, e que domingo, Senhor, pela manhã, a sua igreja, o seu povo esteja, Senhor, atento aqui, Senhor, para ouvir mais instruções do Senhor. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Foi para você que o Senhor falou? Porque foi para mim. Vamos para casa, Deus abençoe você que está nos assistindo. Eu espero você domingo, se assim Deus permitir.